E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa Caminho para Jesus, do canal Hernani Fernandes e Tati. Roda a vinheta! E aí pessoal, é um prazer estar aqui de volta com o Caminho para Jesus, esse quadro muito interessante, que a gente traz pessoas, traz testemunhos. Hoje estamos aqui com o Júlio César Bonanome dos Reis. E aí, Júlio, maravilha. Bom ter você aqui, estamos com a Tati. Também tô aqui. Isso. Tem a Kika que está aqui, a nossa gata, mas ela está um pouco com vergonha, mas já ela aparece. Bom, a gente sempre aqui faz umas perguntas, tenta conversar, mas antes de mais nada, o Júlio é um irmão para mim, né? A gente já teve banda com trabalho secular, e a gente já tentou sucesso, buscou sucesso, né? Graças a Deus a gente não teve, porque senão a gente não estaria aqui hoje, nesse momento, fazendo esse programa. Então hoje a gente sabe os desígnios de Deus para nós. Mas bom, vamos ao que interessa, vamos começar perguntando. Quanto tempo você tem de convertido, Júlio? Se quiser falar um pouco alto aqui pra pegar. Na verdade eu me converti, eu sou convertido desde os meus 3 anos de idade, né? Uhum. Por causa que a minha família, eles são cristãos, né? Eu nasci numa família cristã e eu desde os meus 3 anos que eu sou convertido, né? E eu gostava muito de ir na igreja. Eu até dava estudo bíblico com meu pai, né? Meu pai ia dar estudo bíblico, eu dava junto com ele, ia com ele, eu gostava muito disso. Participava da igreja, né? Das reuniões, só que quando eu fui começando a ser adolescente, que é o aborrecente, né? E aí eu fui começando a conhecer o mundo. E quando eu vim para Poços, que aí a história começou a mudar. Né? Quando eu vim para Poços, assim, que eu comecei a sair, na verdade, eu comecei a me afastar da igreja, nunca deixando de gostar de estudar a Bíblia. Né? Eu nunca deixei de estudar a Bíblia, mas o mundo começou a fazer mais sentido para mim. Né? Mais brilhante. Isso, o mundo realmente ele é mais colorido, né? E quando a gente é adolescente, nós seres humanos, nós somos muito curiosos, né? A gente quer descobrir as coisas. E quando eu comecei a trabalhar com música, aí eu comecei a sair de fato. Né? Porque assim, eu comecei a trabalhar na noite, e aí não dava mais para ir na igreja. E a igreja é mais final de semana, né? E você toca no final de semana. Então aí eu comecei a deixar a igreja. Muito bom. E como é que era, assim, essa vida sua antes, né? Você já conhecia Jesus, mas como que foi, assim, antes da sua real decisão de seguir a Jesus? Como que era essa vida que você ia na noite e tal, essas saídas aí? Ah, Tati, era bem assim. Eu digo assim, hoje, né, hoje eu tenho uma visão diferente do que eu tinha quando eu era cristão e eu saí da igreja. Porque quando eu era cristão, né, quando eu era de 3 anos até os meus 17, né, até menos um pouquinho, eu tinha uma visão. Né? Eu digo que naquela época eu não era convertido. Né? Eu digo que naquela época eu conhecia Jesus, eu conhecia a igreja. Aí eu saí da igreja, né? As noites, as coisas foram terríveis, porque é nesse ponto que eu quero chegar. Aí quando eu me converti, hoje que eu sou convertido, hoje eu acredito que eu sou convertido, tudo que eu enxergo quando eu era do mundo, assim, eu falo assim que é completamente trevas, sabe? As coisas que eu fazia, achando que eu era certo. Achando que o que eu fazia assim, nossa, não era tão mal assim, né? Porque assim, eu usava droga, eu bebia, mas para mim o que interessava era o coração. Né? E na verdade, para você ser um cristão, não é só isso. Né? Existe uma entrega, existe um arrependimento. Então assim, quando eu era do mundo, era bem difícil. Ah, você pensava assim, basta ser bom e o resto você pode, né? Achava assim, se eu sou bom, gente boa com os outros, eu posso quebrar tudo que não tem importância. Mas aquele quebrar tudo do bem.
né? Porque eu penso assim, tem muitas pessoas que usam droga, que bebem, mas, nossa, bate na mulher, briga na rua, e usa droga, fica doidão e sai pra brigar. Vai traficar. Exatamente, isso já é um outro ponto. Aí tem um outro ponto de usar droga, de você beber, mas para ficar com os amigos, né? Que a gente ficava muito em casa, jogando um poker, né? Até falando de Deus, né? Nós conversávamos muito sobre Deus, sobre a vida e tal. Então era esse o ponto, que eu achava que não tinha nada a ver, e na verdade tem. Na verdade a gente tava em banho-maria ali, né? Exatamente. A gente tava no morno, né? A gente usava essas coisas e tudo mais, mas achava que por estar ali com a galerinha, não estando fazendo mal... O mal, o mal em si. O mal tá tudo bem. Na verdade não é. Não, na verdade, se for deixando dessa forma, você vai ver que uma hora você vai cair num abismo que às vezes não tem volta. Qual foi o meu abismo nesse momento? A depressão. Eu comecei a chegar numa depressão, onde nada mais fazia sentido, né? Onde nada mais me fazia feliz. Então eu cheguei num ponto assim que eu acredito que Deus, né? Acho que Deus, ele coloca a mão e fala: meu filho, agora você precisa ir sozinho para você ver aonde você está. E aonde começou a me dar os imprazeres do mundo, né? Da vida. E isso começou a me fazer mal. E isso começou a me fazer a pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Isso não tem valor, eu não quero estar aqui, não é aqui que eu quero estar. Foi aonde que eu comecei a voltar para Cristo. Comecei a estudar as profecias, porque tudo começou com as profecias na minha vida. Eu sempre fui de estudar a Bíblia, mas eu nunca cheguei a estudar o Apocalipse, de verdade. E quando eu comecei a estudar, minha vida começou a mudar. Parece que os meus olhos começaram a se abrir. Esse resumo que eu ia fazer a pergunta, o que te levou a buscar Deus. Então foi exatamente isso, esse desgosto que você foi perdendo pelo mundo, as cabeçadas que foi dando, a depressão que foi vindo, que te levou realmente a falar: não estou no caminho certo, né? Eu preciso buscar. Porque assim, Hernani, eu já tinha uma vida, então dentro de mim... Você sabia qual que era a vida verdadeira, sabia, né? Entendeu? Só que eu estava perdido. Né? Porque o que eu falo assim, Satanás, ele é muito esperto, ele é muito sagaz, ele sabe te enganar. Então eu estava vivendo de uma forma enganado, mas boa, entende? Até que Jesus, acredito, até que Deus tirou a mão de mim para eu entender o que eu estava vivendo e entender que aquilo que eu achava bom realmente não era bom. E foi aonde que eu comecei a voltar. Opa, não é aqui que eu quero estar, né? Bacana. E teve um momento, esse momento mesmo, assim, que falou assim: agora eu não quero mais nada, eu decido estar com Deus. Você falou que foi por causa, você começou a ler as profecias e tal. Foi esse o momento chave, assim, agora eu não quero mais? Foi, Tati. Foi esse momento que eu decidi que eu não queria mais. E isso levou um tempo para eu parar de beber, que eu continuei a beber, né? Eu usava droga. Eu parei com a droga, né? Foi assim, no ato. Mas eu continuei a beber, né? Bebia uma cervejinha, não mais como eu bebia, com a galera, assim, a noite inteira e tal. Mas assim, às vezes eu fazia uma comidinha, tomava uma cervejinha, né? Uma latinha de cervejinha, entende? Às vezes chegava no final de semana, tomava uma cervejinha, né? Às vezes com os meus parentes e tal. Se for ver, você tá brincando ali, né? Tá dando brecha, mas né? O que acontece? Eu estava estudando as profecias, então automaticamente o Espírito Santo já estava começando, me incomodando e trabalhando em mim, me limpando. E nisso eu comecei porque assim, a partir do momento que eu comecei a estudar as profecias, eu decidi que eu queria parar, só que eu não conseguia. Então eu fui parando aos poucos. Então quando eu comecei, nesse momento, decidir, eu fui parando aos poucos e... Isso é importante dizer também, né? Porque às vezes a pessoa sabe, vou vir para Jesus, vou acabar com tudo, não, de uma hora para outra. Muita gente fala assim: mas vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo. Na verdade, é esse o processo, né? A palavra vai te limpando, aquilo vai começando a te incomodar e você vai libertando aos poucos. Não é que alguém chega e fala assim: você tem que parar de fazer isso. Não. É você entendendo certos princípios de Deus que vai saindo isso. Né? Talvez exista pessoas que conseguem, mas no meu caso eu não consegui.
assim, parar Uma de uma vez, entendeu? Foi aos poucos, foi uma luta muito grande, porque eu Ainda acredito... às vezes, né? Sim, Em algumas outras áreas, né? Tem outras lutas, a gente sempre tem lutas, né? Eu acredito no grande conflito entre o bem e o mal. Os dois querem você. Então existe um grande conflito, só que é a gente que decide. Então quando eu decidi ir para o lado de Jesus, automaticamente as trevas queriam eu de volta. Então é uma luta onde que dificulta a nossa mudança, né? Só que Cristo é mais, né? Cristo, quando você decide por Ele, não tem como. Pode demorar um pouquinho, mas Pode vai. demorar um pouquinho, exatamente. Pode demorar um pouquinho, mas vai. E se já teve algum sobrenatural com Deus, ou sonho, ou visão, ou sentir, ou sei lá, alguma manifestação do Espírito Um momento Santo? muito especial que te marcou, assim, você assim, nossa, isso aqui me marcou muito. Ou não? Não. Que eu me lembro, assim, porque é aquilo, eu tenho uma memória muito fraca também, né? De lembrar as coisas. Eu sei que eu passei muitas coisas boas, excelentes na minha antes de eu sair da igreja, né? Quando eu trabalhava na igreja, tipo, eu saía para os acampamentos, retiro de carnaval, né? E nesses retiros de carnaval era maravilhoso, era muito bom. Não quer voltar embora. Eu não quero voltar embora, não queria voltar. Os estudos bíblicos que eu ia com meu pai, às vezes a gente tinha estudo bíblico sábado à tarde na igreja. Então eu lembro desses momentos, né, que me marcaram, que não sai da minha cabeça, que foi muito especial, foi muito bom. E hoje, né, depois que eu fui para o mundo e voltei para a igreja, hoje está sendo a mesma coisa. Às vezes eu falo até para minha esposa, né? Final de ano agora a gente estava fazendo um mutirão de Natal, arrecadando alimentos para as pessoas que precisam. E a gente trabalha o dia inteiro, eu e minha esposa, e minhas crianças ficam na creche. E aí a gente ia, pegava as crianças, eu pegava assim, e a gente ia às vezes para a igreja, porque as crianças têm um curalzinho. E era muito cansativo. E quando a gente saía da igreja, né, eu falava até para minha esposa, Simone, você está sentindo uma leveza, parece que a gente dormiu a noite inteira? É incrível. Ainda bem que veio a igreja, né? Exatamente. Porque quando a gente tá pra ir, muitas vezes, eu não sei se é o inimigo, alguma coisa, mas ir lá na igreja, Mas tô cansado, aí depois que você vai lá, que você recebe o alimento, você fala, nossa, ainda bem que eu vim. Parece que você dormiu a noite inteira. Eu tava forte, Simone olhava pra mim e falava, nossa, Júlio, eu sinto. E eu achei legal porque o dia que foi o batismo da Si, né? Isso acho que foi um momento especial para você. Conta um pouquinho como foi. A Si é a esposa dele, viu? Simone. Então, assim, voltando à pergunta anterior, essas coisas me marcaram, né? Não tive nenhuma visão, nada disso. Mas o batismo meu e da minha esposa, no caso, só eu ia batizar. Eu falo que foi um milagre que aconteceu, e foi mesmo. Porque no caso, assim, a minha esposa, ela era de outra denominação, né? E ela começou a receber as verdades, que lá em casa, assim, toda semana eu coloco cultos na TV. E nesse período eu colocava de propósito para ela ver, né? Para ela assistir. E automaticamente ela ia assistindo, ela ficava lá no joguinho dela, mas ela ia ouvindo, e automaticamente o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa, né? E começou ouvindo, passou um tempo, ela começou a fazer umas perguntas para mim, Júlio, mas por que disso? É isso? Mas por quê? E isso começou a me deixar muito feliz. E toda noite eu orava por ela, né, pedindo, né, pela mudança dela, conversão e tal. E chegou o momento do meu batismo, até um dia que eu peguei, estava passando o pastor, e os pastores falam, né, que quando a gente sai da igreja e quando a gente volta, é bom a gente se rebatizar de novo, começar uma nova vida, que é o rebatismo, que tem alguns exemplos na Bíblia, que eu não lembro a passagem agora. Então, assim, eu falei para ela, eu falei assim, vamos batizar eu e você junto? Aí ela falou, não, né? Eu falei, não, eu não estou preparado e tal. Beleza, passou um tempinho, foi marcada a minha data de batismo, a gente foi para a igreja e tal, e chegamos lá na igreja, eu já estava lá no tanque batismal, e ela estava me filmando, e o pastor começou a falar com ela,
né? Falou, teu pai, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, tua esposa. Aí ele já foi direto para ela. Incrível. Não falou nada pro meu pai, não falou nada pra minha mãe, foi direto para ela. Eu acredito, Espírito Santo, né, gente? Já sabia, já estava tudo armado. E começou a fazer umas perguntas para ela. Você é da igreja? Né? Ela, não, tô começando a vir agora. Você é batizada? Não. Aí começou. O pastor começou, mas por que você não quer entrar? Aí começou a falar um monte de coisa, começou a convencer, deu até o microfone para mim falar algumas coisinhas para ela. E batata, ela aceitou. Naquele momento foi um momento assim muito forte e especial que eu nunca mais vou esquecer. E na minha cabeça só vem isso, foi um milagre. Então esse foi o seu momento especial com Deus. Sim. É verdade. Milagre. Milagre, né? Sim. Batismo, conversão, né? E a gente queria que você então agora deixasse uma mensagem para as pessoas assim, que não conhecem Jesus. Fica à vontade para você falar o que Deus colocou aí dentro do seu coração. Se você for pra câmera. Vocês me permitem eu ler uma passagem Com bíblica? certeza, fica à vontade. Bom, aqui em Eclesiastes 12, a partir do versículo 9, diz assim: o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras do sábio são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que for dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Então, assim, o que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas é que siga o caminho de Deus. Siga o caminho que Ele mostrou para nós. Eu falo assim, Jesus, né, depois que a gente estuda as profecias, Jesus está muito próximo de voltar. A gente vê muito em Mateus 24, Apocalipse, as profecias de Daniel, né, e outras passagens na Bíblia, que mostra que Jesus está às portas, muito próximo de voltar. Então, assim, o que eu peço assim é que não brinque com a sua salvação, né? Eu acho que a gente não pode brincar com a nossa salvação, porque nada nesse mundo importa, a não ser Jesus, a não ser a gente seguir o Cordeiro, a não ser a gente querer e desejar ir para o céu. Eu acho que esse deveria ser o maior sonho de todas as pessoas, porque é aquilo que um pastor um dia disse numa pregação que eu assisti. Ele disse assim: gente, se eu perguntar aqui na igreja quem quer ir para o céu, todos vão levantar a mão. Se eu for ali no bar, todos ali estão usando droga, estão bebendo, e eu fazer a mesma pergunta, todos vão levantar a mão. Só que existe uma grande diferença de você querer ir para o céu e você querer ir para o céu. Então, que é isso que Deus fala, né? Tema a Deus, siga o Cordeiro, guarde os seus mandamentos. Né? A gente precisa seguir o que realmente Deus deixou para nós. E não podemos brincar com a salvação, porque é muito sério. Eu acho que essa vida, nada nessa vida importa, né? A não ser o amor que a Bíblia fala, a não ser você cuidar das pessoas, você amar e você desejar realmente ir para o céu, porque Jesus está às portas. Falta muito pouco para Ele voltar. E as coisas no mundo que estão acontecendo em relação da política, em relação das igrejas que estão se unindo, isso está em Apocalipse 13. Isso tudo é profecia e já está acontecendo. E diz que quando isso começar a acontecer, é pouco tempo. Não vai demorar muito.
quando isso começar a acontecer, para Cristo voltar. Então o que eu peço é que se preparem, porque Jesus está às portas. Amém. Isso aí, pessoal. Boa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que compartilhe esses vídeos que a gente tem postado. Leve essa mensagem para outras pessoas. Porque como o Júlio disse, Jesus está às portas. E é nossa obrigação também levar essa mensagem e fazer com que o coração dessas pessoas sejam tocados e que haja transformação, que haja conversão na vida dessas pessoas. Quer falar alguma coisa, Tati? Eu achei muito legal essa passagem. É bem isso. Deus sabe o que acontece no segredo. Sim. Quando ninguém está vendo, Deus está vendo. Então que nada a gente pode esconder de Deus. E é bem isso. A nossa vida, hoje a gente está aqui. Amanhã a gente não sabe. A gente pode ter um acidente ali amanhã, sei lá o que acontece. Aí a gente fala assim, não, vou procurar Deus, não, minha vida tá boa, não tô fazendo mal para ninguém. Mas você está com Jesus, né? Isso é muito forte. Acho que essa mensagem ficou muito forte aqui com o Júlio, né? Então, pra gente pensar sobre isso. Eu estou realmente com Deus, eu estou seguindo esses princípios, esses mandamentos, né? Porque é bem isso, a nossa vida é como um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Exatamente. Então, e é bem isso, Jesus também está voltando. Hoje a gente está aqui conversando. Ele pode voltar daqui a pouco, pode voltar quando você estiver vendo esse vídeo, ou pode voltar daqui 100 anos. Mas a gente sempre tem que estar preparado. Sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Muito obrigado, Júlio. Deus abençoe. Obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.